Tem gente que acorda decidida a arrumar confusão até com o vento, e é aí que surgem as famosas Karens, aquelas pessoas que adoram mandar, criticar, reagir como se fosse chefe do mundo inteiro. Então já senta tua bunda na cadeira, vamos direto pro vídeo de hoje. Então vamos ver essas Karens que mexeram com as pessoas erradas. Olha aí, agrediu a trabalhadora. Trabalhar com o público já Sim. é difícil por si só. Mas Com às vezes certeza, aparece lidar com o alguém ser que humano. parece ter acordado com vontade de arrumar problema. Olha do aí, nada e gente, sem maluca. motivo. Foi exatamente o caso de uma mulher que virou assunto depois de arrumar uma baita confusão dentro de uma loja. Ela se irritou do Olha nada, aí. pegou um objeto qualquer e acertou Oh, o rosto meu de uma Deus, jogou na como se isso funcionária. fosse aceitável. A funcionária correu atrás dela e Eita, partiu essa para não cima, leva desaforo deixando pra claro casa, que não. não ia aceitar desaforo. Vai, nem tio, desrespeito. vai. Achei que foi bom. Quem viu Não, a que eu sou cena se contra a assustou com violência. Ô, se eu sou a favor da violência, não, viu? Parecia até que alguém apertou o botão do karma imediato. Meu sem nem dar Deus, aviso. ela não consegue A nem se funcionária levantar. fez questão de mostrar que desrespeito ali não passava batido, vendo? nem por um segundo. E do jeito Vai que a história mexer com a foi pessoa contada errada. depois, ninguém sabe se a Karen vai tentar aprontar de novo. Mas que levou a pior, isso levou. E levou Uma lição, feio. viu? A confusão começou dentro de um restaurante bem comum, do tipo que ninguém espera ver treta, muito menos daquele tamanho. Duas americanas resolveram Sim. provocar uma cliente mexicana com insultos racistas. Na cara dura, elas falaram que iam dar um jeito de deportar a mulher e citaram Que Donald isso, Trump gente? como se fosse algum tipo de ameaça de bolso. Como se isso fosse Meu carta Deus, na manga. isso é A mexicana bizarro, hein? ficou visivelmente ofendida, mas não deixou barato. Ela levantou da mesa, foi até as duas e resolveu Olha a responder do jeito mexicana, mais direto possível. mexicana. No braço, sem discurso longo. Isso. Pô, desculpa, não sou. As americanas se assustaram quando perceberam Mas é bom que ver tinham isso mexido aqui, com viu? alguém que não ia aceitar ofensa Não é que eu sou uma calada. pessoa violenta, mas é bom ver essas coisas, não sei porquê. Eu acho que é uma forma de dar lição. Não, mas eu poderia agir de outra forma, né? As pessoas ao redor ficaram paradas sem saber se ajudavam ou se só esperavam alguém separar a briga. Eu Meio ficaria em choque. olhando. No meio da bagunça, funcionários tentaram controlar a situação e empurraram cada uma para um canto, para evitar coisa pior. A história terminou com as americanas As indo para americanas casa tomaram com uns bom tapas. motivo para rever atitudes e talvez repensar o que falam para estranhos. Pois é, melhor pensar antes Tudo de ficar começou falando quando besteira. uma mulher decidiu arrumar briga do nada com um homem parado na calçada, só Como existindo assim? ali quieto. A mulher surtada Oxi. pegou um copo cheio de água e jogou Do nada. no homem. A água ainda acertou outra pessoa que estava por perto de tabela. Depois ela tentou sair de fininho, como se nada tivesse Gente, será que- acontecido que- com que aquela essa cara pessoa de, realmente "Não fui bate eu", bem só que do esqueceu de juízo? olhar ao redor e de perceber onde estava. Dois policiais estavam ali, bem perto, Nossa, que observando vacila, tudo. Eles foram olha até a o mulher antes que ela desse três policial. passos. Um deles falou com ela, pediu que parasse e encostasse no Gente, carro. foi detida Ela na mesma tentou hora. argumentar, mas descobriu rápido que tinha arrumado um problema Não tinha nem maior do como que imaginava. argumentar. Foi algemada na mesma hora, sem chance de Vacilo teatrinho. feio. Vergonha alheia isso aqui. Olha a cara dela. Eu acho que ela queria ser empresária, tá com a cara de escolheu boa. as pessoas e o lugar errados Oxi. para a confusão. Bora aí ver a Uma mulher achou homofóbica. que ia ter um dia tranquilo quando entrou na recepção de um hotel, mas Sim. bastou ver uma drag queen trabalhando no balcão para tudo descambar. Ela parou, fez uma cara de quem encontrou um fantasma Oxi. e começou a falar sem pensar, sem filtro nenhum. Quis saber por que a funcionária do estava nada. daquele jeito, como se a moça tivesse obrigação de seguir o gosto dela e se Gente, encaixar isso é muito na cabeça bizarro do dela. ser humano, A drag né? queen tentou seguir com o trabalho profissional, mas a Karen não deixou. Foi aumentando o tom, dizendo que aquilo era um problema para o filho dela e que Oxi, aquilo era uma oxi, espécie oxi, de oxi. ataque pessoal, como se o mundo girasse ao redor da família dela. A situação Inacreditável. ficou tão estranha que quem passava pelo saguão diminuía o passo, tentando entender o porquê daquele show todo, daquele escândalo gratuito. No meio do tumulto, alguém chamou a polícia. Are you a man? Are you a man pretending to be a woman? Gente, Quando os eu não agentes consigo chegaram, nem descobriram que ela expressar estava palavras causando com esse tipo de desordem há um bom gente. tempo. Foi difícil tirá-la dali, mas ela Ela acabou foi presa por detida, assédio muito, e muito, perturbação. muito detida. Ela acabou passando por um problemão que ela mesma criou do começo ao É, fim. tudo E que nesse hotel, que ninguém nós vamos esqueceu o tamanho plantar, da nós vamos vergonha colher. que ela comprou sozinha.
Olha o comentário racista. Racismo é aquele tipo de coisa que estraga qualquer ambiente. Pode ser rua, ônibus, mercado. Qualquer lugar, Quando né? aparece, o ar parece até ficar mais pesado e todo mundo sente. E foi exatamente isso que aconteceu enquanto uma mulher caminhava entre as prateleiras, achando que foi no podia falar o que supermercado. quisesse sem receber resposta, sem consequência nenhuma. Ela começou a soltar comentários ofensivos, daquele jeito venenoso que deixa claro o que ela realmente pensava. Só que a situação virou rápido. Uma pessoa ouviu a palavra que ela usou e foi até ela querendo entender por que ela estava agindo assim e por que estava sendo tão baixa. A conversa virou troca de farpas e a mulher tentou posar Isso de superior, é um mas absurdo. acabou passando por um problema que não esperava. Recebeu uma cuspida no rosto. Porra! Gente, aí lá vai Ela soco. ficou travada Ah, não, sem deve não. reação, como se o mundo tivesse parado por um segundo. Alguns clientes comentaram que foi difícil para ela, mas que no fim descobriu do jeito mais direto possível que preconceito sempre cobra a conta. Eu achei que ela Cedo ou iria tarde. agredir a outra pessoa. Olha O aí, tentou skatista atrapalhar. treinava perto de uma escadaria e se preparou para descer com tudo no foco. Uhum. A mulher Aí idosa vai foi um- até o caminho dele e Oxa, tentou bloquear véia, a descida maluca. com o próprio corpo. Só que a ideia saiu... Se derruba a véia, aí ela se se colocou na machuca. frente, esbarrou nele Olha. e caiu esticada do jeito mais seco possível. O skatista correu Maluca. direto, passou pela lateral e sumiu. Olha, lá vai ela, enquanto brava. tentava entender onde foi que a estratégia deu errado. Hoje, Foi uma hoje. espécie de lei da física em ação. Tentou atrapalhar e acabou atrapalhando a si mesma. Dá até pra Atrapalhou a pensar própria que se existisse vida. campeonato Olha, de olha decisões ela. ruins, Ela corre aquela bem, tentativa gente, ela é entraria no rápida. pódio com folga. Olha. Olha aí. Mais outra racista Uma que vai se simples dar mal compra de aqui. fim de tarde virou confusão das grandes com plateia e tudo. Duas mulheres começaram a discutir Sim. perto das prateleiras. E No tudo piorou supermercado quando a cliente branca também. usou termos racistas para se referir à mulher negra que estava ali fazendo compras sem perturbar gente, ninguém. A oxi, outra se oxi. irritou na mesma hora e pediu para ela pensar antes de ofender. Mas a mulher branca seguiu com o ataque, repetindo insultos como se nada fosse, com uma frieza assustadora. A partir daí, a situação perdeu qualquer controle. A mulher negra foi até ela, avançou através de um corredor estreito. Será que e ela tentou vai dar encerrar a agredir ela? discussão. Só que a outra continuou chamando com nomes ofensivos, insistindo no pior. Foi nesse ponto que a cliente Gente. negra, já sem paciência, Gente. acertou um soco direto que derrubou Acertou a o cacete A mulher nela. branca tentou reagir, agarrou a perna Não tem dela e ficou como. ali sem saber como sair daquela enrascada, numa mistura de desespero e teimosia. A briga terminou quando ela finalmente largou a calça da outra mulher. Depois disso, a Gente, conclusão ia parecer mais de idade, né? Os racistas podem transformar Gente, só qualquer pecou. desentendimento em algo muito mais grave. Realmente a pessoa fica nervosa, né, gente? É O complicada a estacionamento situação estava dessa. barulhento por causa de uma discussão entre duas mulheres e um homem decidiu registrar a cena com o celular só pra ter prova caso desse ruim. A confusão começou a aumentar quando Que uma isso? delas percebeu que estava sendo filmada. Ela mudou o foco da briga e foi até ele, dizendo que ia chamar a polícia se ele não apagasse, como se isso resolvesse na base da ameaça. O homem tentou recuar, mas ela seguiu avançando nele. Ela perdeu a paciência e começou a dar tapas para tentar pegar o celular da mão Deus, dele. Ele ele pediu tá para ela agredindo. parar, mas a situação só piorou. Um tapa virou outro, até que ela partiu para um soco E sem filmou pensar. direitinho uma Nesse cara momento, dela. ele Não revidou para se tem defender como sem fugir, não. fazer Agora cena. vem a A agressão, mulher quer caiu ver? no chão e ficou ali por um instante tentando entender o que tinha acontecido. Ai, Esse foi um vai. caso clássico de quem mexeu com a pessoa errada. Foi um desfecho abrupto. Aí ela agora só O faltava ela celular fazer do um homem boletim continuou que foi firme, E a agredida. valentia dela evaporou na hora. Foi embora. Sem máscaras. Na época da pandemia, Sim. entrar em qualquer loja sem máscara era pedir Não problema, podia. quase implorar por confusão. As regras eram claras e todo mundo sabia que precisava cobrir o rosto para circular Exato. nos lugares. Mesmo assim, uma mulher em Long Beach, Porra. na Califórnia, resolveu ignorar tudo e entrou num Gente. estabelecimento com a cara limpa, como se nada estivesse acontecendo. Não tá nem no aí mundo. pras Ela passou regras. pela porta achando que ia fazer compras normalmente, mas E essa descobriu outra rápido mulher, que aquilo gente? não ia terminar bem. Uma outra cliente É uma que outra estava dentro do cliente. local foi até ela e tentou explicar que máscara era obrigatória. A discussão cresceu e a mulher sem Não foi nem máscara os- tentou foi nem os forçar a próprios permanência no espaço, funcionários. teimando. Foi aí que a situação virou foi a uma cliente, arrasta ficou- digno de novela. Lá vai ela arrastada. Eita, diacho.
Foi arrastada. Aquele episódio mostrou o quanto as regras da pandemia eram levadas a sério no comércio. Rígidas. E ninguém sabe se ela voltou ali outro dia. Mas, se voltou, provavelmente entrou com máscara. Nem que fosse por medo de repetir a vergonha. Vergonha ali, um supermercado, tudo lotado, Em todo né? mercado existe aquela vaga que ninguém mexe. O espaço reservado para devolver os carrinhos. Sim. É simples, todo mundo entende e o aviso geralmente está bem na cara. Mas uma mulher no Ralph's resolveu ignorar a placa e parou o carro bem ali, como se estivesse escolhendo o melhor lugar do mundo sem se importar com ninguém. O que ela descobriu depois é que o pessoal não ficou nada contente e decidiu ensinar sem precisar discutir. Sem briga verbal, Ela vai o ter povo que colocar começou a tudo lá empurrar no lugar, carrinhos e só porque ela deixá-los deixou o atrás do carro. veículo dela. Não foi um nem dois. Era quase uma parede de ferro formando um corredor improvisado que cercava o carro por trás como uma armadilha. Quando ela voltou Olha das ela. compras, se assustou com a barreira. Não tem que ser. Ela vai botar todos os carrinhos. Da próxima vez ela dá Foi um mais bom atenção. lembrete de que vaga errada dá trabalho dobrado. E daquele Trabalho. dia em diante, ela nunca mais vai arriscar parar em lugar proibido, nem por engano. A Karen estava implicando com um skatista que só Mais queria outro seguir o que- dia dele sem encrenca. Começou a ofender Enchendo o o homem, saco como do se fosse skatista. dona do pedaço e da rua inteira. O rapaz, já cheio do estresse dela, decidiu dar o troco do jeito mais inesperado e mais humilhante possível, Como? sem levantar a voz. Ele tomou distância, correu com o skate e fez um salto bem ao lado da mulher. No instante em que passou por ela, acabou soltando gases bem na cara dela. Mentira, ele soltou um pum, gente. A cena pegou a mulher desprevenida. Ela se assustou. Gente, e isso aqui foi o melhor tentando carro. entender como tinha passado por aquela situação. A Uma cara expressão dela já travada. acabou os cabelos. Uma dureza para ela que parecia certa de que teria a última palavra e acabou descobrindo que a situação podia virar contra Olha ela ele. bem rápido. Acho que ele e de um acumulou jeito muito. inacreditável. Recebeu de volta. Uma mulher achou que seria divertido provocar um rapaz Como fantasiado assim, de Lula gente? Molusco. Ele estava ali fazendo parte de algum Trabalhando. evento, todo concentrado, mas ela Servindo resolveu água. aprontar, buscando Oxi. atenção. Deu um tapa na bandeja e espalhou água para todo lado, Do como se nada. fosse a brincadeira mais esperta do Bem de planeta. mau gosto, Só que né? a alegria dela durou pouco, bem pouco. Uma pessoa que estava ao lado do rapaz viu tudo e não pensou duas vezes. Ela devolveu o ato na mesma hora e jogou toma. água direto na mulher sem cerimônia. Olha a mulher cara ficou dela. parada, Ainda sem passou reação, vergonha na frente de totalmente todo sem mundo. graça. Foi uma dureza pra ela porque o retorno veio tão rápido que nem Muito. deu tempo de pensar. E se existe uma lição nisso Deu nem tudo, tempo pra talvez refletir seja se fez aquela certo ou não, clássica. viu? Antes de mexer com alguém que está quieto, é bom lembrar que a água vai Exatamente. e volta com força. Então é isso, ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Deixa muito like aí, fui te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado, beijo.